Uma pessoa que não é motivada pelo falso ego, cuja inteligência não está envolvida, mesmo que mate homens neste mundo, não é o que mata, nem tampouco está atada por suas ações. Jasya naham krito bhavo buddhi jasya nalipyate hatvapi saimau lokam nahanti nani bhajate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 17. Neste verso, o Senhor Krishna informa a Arjuna que o desejo de não lutar surge do falso ego. Está vendo? Arjuna não queria fazer o que Krishna estava orientando, Bimala. E quando a gente não faz isso, quando a gente não faz o que Deus quer, é o falso ego. É o falso ego que está agindo. É o falso eu, a falsa identificação. Ixi, a miséria do frio já chegou, hein? Poxa vida! E que é? Ah, é? Enquanto todos praguejavam contra o frio, ele fez a cama na varanda. Por que você acha que ele é conhecido como maluco? É maluco. Quem gosta de sofrer é masoquista, é maluco. É o maluco beleza. Tá louco, você já abriu a casa inteira. A miséria do frio chegou, que miséria. Tem que transcender, mas só o transcendentalista transcende. Tá, lê mais, fala menos, tá bom, então vamos lá. Krishna fala, né? Tem que aprender a tolerar, né? O frio, o calor. O calor ainda dá para tolerar, mas frio demais, nossa, já chegou essa miserável estação. Na prática já está frio, velho, já está frio. Culpados somos nós, né, que não obedecemos Deus, aí o que acontece? A natureza, as estritas leis da natureza de Deus, taca frio demais, taca calor demais, taca chuva demais, taca seca demais. Alma condicionada é assim, anseio que não tem, lamento que perdeu. Tá, se a pessoa não sabe que uma sanção suprema existe, por que ela age? Mas uma pessoa que conhece o instrumento de trabalho, que se conhece como trabalhador e ao Senhor Supremo como sancionador supremo, é perfeita em tudo que faz. Entendeu? Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes, tudo que Krishna está falando e tudo que Prabhupada está explicando. Krishna fala, Prabhupada explica, aí a gente entende. Tal pessoa nunca está em ilusão. A atividade pessoal e a responsabilidade surgem do falso ego e da ausência de Deus ou falta de consciência de Deus, Krishna. Vou ler de novo. A atividade pessoal e a responsabilidade surgem do falso ego e da ausência de Deus ou falta de consciência de Deus, Krishna. Não entendi, Bima. É por isso que tem que estudar, né? Qualquer pessoa que age em consciência de Deus, Krishna, sob a direção da superalma ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, mesmo que mate, não mata. É como o soldado que vai para a guerra, né? Ele mata e ainda recebe medalha. Da mesma forma, né? Arjuna fazendo o que Krishna mandou, mesmo que ele mata, não mata. Está autorizado, né? Autorizado pessoalmente por Deus. E quando a gente faz o que Deus quer, a gente faz a karma, ou seja, ações que não geram reações.
ações que não nos prendem ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. São ações que não geram reações, são as ações recomendadas por Deus pessoalmente, ou pelo mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Como o Prabhupada está explicando aqui, nem tampouco é afetada jamais com a reação de tal morte. Está vendo? Qualquer pessoa que age em consciência de Deus, Krishna, sob a direção da super-alma Krishna ou a suprema personalidade de Deus, mesmo que mate, não mata, nem tampouco é afetada jamais com a reação de tal morte. Quando um soldado mata sob as ordens de um oficial superior, não está sujeito a ser julgado. Mas se um soldado mata por sua própria conta, então certamente será julgado por um tribunal de justiça. O conhecimento, o objeto de conhecimento e o conhecedor são os três fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o executor compreendem a base tripla da ação. Existem três tipos de ímpetos para o trabalho diário: o conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor. Os instrumentos de trabalho, o trabalho em si e o trabalhador denominam-se os constituintes do trabalho. Qualquer trabalho feito por qualquer ser humano tem estes elementos. Antes que uma pessoa haja, há algum ímpeto que se chama inspiração. Qualquer solução a que se chegue antes do trabalho ser realizado é uma forma sutil de trabalho. Então o trabalho toma forma de ação. Primeiro, a pessoa tem que passar pelos processos psicológicos de pensamento, sentimento e volição. E isso se chama ímpeto. Na realidade, a fé para executar atos se chama conhecimento. A inspiração para o trabalho é a mesma coisa se vem das escrituras ou da instrução do mestre espiritual. Quando há a inspiração e o trabalhador, então a atividade verdadeira acontece com a ajuda dos sentidos. A mente é o centro de todos os sentidos e o objeto é o próprio trabalho. Estas são as diferentes fases do trabalho como se descrevem no Bhagavad Gita. A soma total de todas as atividades chama-se acúmulo de trabalho. Já parei, Bimala, entendeu? Não entendeu, né? Então, por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Na associação com os representantes autorizados de Deus, Krishna. E os representantes autorizados de Deus, Krishna, estão na sucessão discipular de mestre a discípulo. Não entendi nada, eu sou apenas um leitor, Bimala. Se eu fosse um devoto de Deus, eu saberia tudo, entenderia tudo. Por quê? Quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas realmente são, entendeu? Então, eu entendi, tá? Então vamos ler, eu entendi que tem que ler, continuar lendo aqui. Agora o livro A Caminho de Deus, Krishna, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Só da gente ler e da gente ouvir, né? Eu e você ouvinte, né? Estamos aqui todos os dias lendo os livros, na verdade escutando Prabhupada, porque Prabhupada falou esses livros. A gente está escutando o devoto puro de Deus
Então a gente se purifica um pouquinho cada dia. Todo mundo sente isso, né, Bímola? Muitos já falaram com a gente no WhatsApp. Pô, não sei o que tem nesse programa que a gente se sente bem. É porque esse som transcendental toca em nós, almas eternas, e nos purifica. E a gente sente, né, esse benefício, mesmo sem entender. Fala mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. Cortou o benefício. Com bronca. Tá, página 19 destes aqui, ó. Aí nós tentamos cantar o verso e agora a tradução do verso que nós tentamos cantar. Destes, o sábio que possui conhecimento pleno e está unido a mim através do serviço prático, puro e amoroso, é o melhor, pois eu sou muito querido para ele e ele é muito querido para mim. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 17. Tá vendo, Bímola? O sábio. Das 4 classes de homens que se aproximam de Deus, Krishna, aquele que está tentando filosoficamente compreender a natureza de Deus, que está tentando tornar-se consciente de Deus, Krishna, Vishishyate, é o mais qualificado. De fato, Krishna diz que essa pessoa lhe é muito querida, porque seu único interesse é compreender Deus. Os outros são inferiores. Ninguém deve orar a Deus para pedir nada, e quem assim o faz é um tolo, pois não sabe que Deus, Krishna, é onisciente, está dentro de seu coração e sabe muito bem quando ele está aflito ou necessitado de dinheiro. É por isso que fala que Deus sabe tudo, né, Bímola? Mesmo o mais leigo fala, não, Deus sabe tudo. Claro que sabe tudo. Aqui, ó. Deus, Krishna, é onisciente. Está dentro de seu coração. E sabe muito bem quando ele está aflito ou necessitado de dinheiro. Desculpem. É o frio. Eu tenho alergia de frio, Bímola. É psicológico. Como o cara falou lá naquele filme, o frio dói. Lá onde ele estava, lá ele, nossa, socorro, na neve. Que miséria. Lá a miséria é maior ainda. Tem neve, vixe, a miséria é agravada. Tá, demais falar menos. O sábio compreende isto e não ora para obter alívio das misérias materiais. Ao contrário, em suas orações ele glorifica Deus, Krishna, e informa os outros quão grande é o Senhor Krishna. Ele não ora por seu interesse pessoal, seu pão, roupa ou abrigo. Quando o devoto puro está em dificuldades, ele diz, querido Senhor Krishna, esta é a sua bondade. O Senhor me colocou nesta aflição apenas para me retificar. Eu deveria estar em aflição ainda maior, mas por sua misericórdia o Senhor a minimizou. Esta é a visão do devoto puro de Deus que não se perturba. Eu merecia coisa pior que você, Bímola, mas Krishna é tão bom que mandou você. Ô cruz pesada! Não, estou falando o devoto é assim, né? O devoto de verdade é assim, pô Krishna, eu merecia sofrer muito mais, mas você é tão bonzinho que eu estou sofrendo só um pouquinho. É que eu estava falando com o Chatinanda, né? Todo mundo já está sofrendo. Todo mundo está sofrendo, sem exceção. Todo mundo está sofrendo. Mas com Krishna a gente sofre menos. Então todo mundo já está sofrendo. Agora se a gente se agarra em Krishna,
tenta praticar a consciência de Deus, Krishna, a gente sofre menos. Sem falar naquele ditado, né? Ditado, Bímola. Aquela verdade absoluta. O sofrimento também é misericórdia de Deus, Krishna. Tá vendo? Ninguém quer essa misericórdia, né? O devoto puro, nossa, ele dá as boas-vindas, né? Como a rainha Kunti. O devoto puro dá as boas-vindas ao sofrimento. Não o sofrimento inventado por ele, né? Tem gente que inventa sofrimento e acha que é coisa de Deus, né? Não, é coisa da sua loucura. Mas... quantos minutos de programa? Não, acho que nós já usamos isso aí, Bímola, se eu não me engano. Tá bom. Usa de novo. Você nem lembra? Eu também não lembro. Eu acho. Entrou o acho é problema, hein? Aos 16 minutos de programa. O sofrimento também é misericórdia de Deus, Krishna. Por quê? Para a gente entender, né? Que aqui não vamos ser felizes nunca. E aí a gente tem que desejar, querer voltar para a morada eterna de Deus. Esse é um dos ângulos. Tem muitos ângulos essa resposta, né? Tá lá mais, fala menos. Tá bom, onde eu parei aqui. Essa é a visão do tá aqui. Quem está em consciência de Deus, Krishna, não se preocupa com a miséria material, insulto ou honra, porque está à parte de tudo isto. Aqui outra máxima, tá vendo? Mas isso é para quem está em consciência de Deus, Krishna. Ele não se preocupa com a miséria material, insulto ou honra, porque está à parte de tudo isso. Ele sabe muito bem que a aflição, honra e insulto pertencem apenas ao corpo e que ele não é este corpo. Sócrates, por exemplo, que acreditava na imortalidade da alma, foi condenado à morte, e quando lhe perguntaram como ele gostaria que fosse enterrado, ele respondeu que primeiro de tudo ele teria que ser capturado. Portanto, aquele que sabe que não é esse corpo não se perturba, pois entende que a alma não pode ser capturada, torturada, morta ou enterrada. Aquele que é versado na consciência de Deus, Krishna, sabe perfeitamente bem que não é este corpo, que é parte integrante de Deus, Krishna, que seu verdadeiro relacionamento é com Deus, Krishna, e que de uma ou outra maneira, embora tenha sido colocado neste corpo material, ele tem que estar livre das 3 qualidades da natureza material. Ele não se interessa pelos modos da bondade, paixão ou ignorância, mas sim por Deus, Krishna. Quem compreende isto é um sábio de verdade e é muito querido por Deus, Krishna. Quando o miserável recebe muita opulência, talvez se esqueça de Deus, Krishna. Porém, um sábio, um Jnani, que conhece a verdadeira posição de Deus, nunca irá esquecê-lo. Existe uma classe de sábios chamados impersonalistas, estavam para aqui. Página 19. Existe uma classe de sábios que são impersonalistas. É meio sábio, né? Tá caminhando, Bímola. Até os vermes buscam a luz, né? Então essa é a primeira impressão, a primeira busca de todos os seres vivos, buscar a luz.
Se até os vermes buscam a luz, imagine o resto, né? Página 19, existe uma classe, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro A Caminho de Deus, Krishna, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita, como ele é no nosso site, krishnafm.com.br. Calma. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada um santo no século XX, o resumo dessa coleção e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer em agenda, tá? Eu bati no microfone sem querer, Bímola, acidente de trabalho. Agenda, tá aqui, apertar F5. Vamos apertar F5, nunca está atualizada essa agenda, deixa eu tomar água. Aí, quase engasguei, você fica me apressando? Não me apressa, Bima, você pressiona eu erro, você me apressa eu erro, eu esqueço, que eu me perco, então... Aqui, ó, nesta terça-feira, dia 8, Rosinete Pereira de Oliveira da Costa do Rio de Janeiro faz aniversário. Que legal, hein? Então canta parabéns aí para ela, Bímola. Eu vou cantar? Tá bom, então eu vou cantar. Ah não, você vai cantar. Então canta aí. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, cérebro de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Rosinete, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, gente boa. Ela é do Rio de Janeiro, viu? Então vou aproveitar e mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Tá, já parei. Poxa, não pode nem mandar alô para os cariocas, para as cariocas, para os cariocos. Poxa vida, Bímola. Só bronca. Não estou muito legal com você, não. Tá, e nesta quarta-feira, dia 9, quem está fazendo o jejum deverá quebrar o jejum nesta quarta-feira, dia 9, das 6h27 às 10h22, isso na região de São José do Rio Preto, onde a gente mora, né? E você que mora num lugar diferente, ó, no nosso site aí, krishnafm.com.br, abaixo do terceiro tocador, fica mudando, eu tenho que olhar. Tá lá, ó,
Calendário dos Devotos. Aí você procura a cidade mais próxima de você, se você quer saber a hora exata de quebrar o jejum aí na sua região. Tá bom? Então tá bom. Tá aí o Calendário dos Devotos. E se você quiser ouvir as histórias dos jejuns, tá aí do lado direito aí, ouvir histórias. Aí, Calendário dos Devotos e ouvir histórias. Então, a gente chama a atenção de todos os ouvintes que tem um monte de link, né? Tem um monte de link no nosso site, principalmente os links novos aí, ó. Aula de Prabhupada em inglês, a rádio de mantra lá da França. Ontem eu estava ouvindo a rádio de mantras, Bímola. Muito legal, né? Só Prabhupada cantando aí, ó. Prabhupada cantando os mantras para purificar todos que ouvem. Tá, já parei de falar, nossa, não pode falar nada. Então, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistike. Ia falar do livro de jejuns aí, tá? Depois fala, tá bom. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulos Ensinamentos dos Sábios em Kurukshetra. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde? Em calma, estou procurando aqui, centralizando a letra. Página 405, aqui, ó. Hoje, peraí, deixa eu ajeitar a tela aqui. Hoje nosso nascimento, educação, austeridade e visão, todos se tornaram perfeitos, porque fomos capazes de nos associar com vós, a meta de todas as pessoas santas,
De fato, vós mesmos sois a bênção suprema máxima. Aqui os sábios contrastam o seu respeito pelo Senhor Krishna com a adoração recíproca que ele lhes presta. O Senhor Krishna honra os sacerdotes brahmanas como um meio de instruir os homens menos inteligentes, considerando que ele, de fato, é absolutamente independente. Os sacerdotes brahmanas que o adoram, por outro lado, beneficiam-se mais do que podem imaginar. Ofereçamos reverências àquela suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a super-alma de inteligência infinita, que disfarçou a sua grandiosidade por meio de sua Yogamaya mística, a sua energia interna superior. Além de qualquer benefício a ser obtido por adorar o Senhor Supremo Krishna, é a obrigação mais essencial de toda pessoa prostrar-se diante dele como reconhecimento de sua dependência e servidão. O Senhor Krishna recomenda: Mamanabhava bhakto madhyajimam namaskuru mam evaishyasi dyuktaivam atmanam matparayana. Em português: ocupa tua mente em pensar sempre em mim, torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34. Essa tradução é que eu mais gosto, Bimala. Vou até printar aqui, ó. Espera aí. Como que é que printa mesmo? Ah, é verdade. Agora é duas teclas, né? São duas teclas. Antes era uma só, era só apertar e nem lembro, hein? É só apertar, acho que F11, F12, sei lá qual que era. Não, era o print, era só o print, a tecla print. Agora tem que apertar duas, tá pior, só piora. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Nem estes reis, nem mesmo os Vrishnis, que desfrutam vossa associação íntima, conhecem-vos como a alma de toda a existência, a força do tempo e o controlador supremo. Para eles estais coberto pela cortina de Maya, a ilusão. Srila Vishwanatha Chakravarti explica que a família do Senhor Krishna, os Vrishnis, estavam muito familiarizados com ele para compreendê-lo como a super-alma que reside no coração de todo ser criado. Krishna está no coração de todo ser vivo. E aqueles reis em Kurukshetra que não eram devotos de Krishna não podiam reconhecê-lo como o tempo, o aniquilador de tudo. Devotos, eu gosto dessa frase de Krishna: eu sou o tempo que tudo devora. Só Krishna pode falar isso, né? Devotos e não devotos são ambos cobertos por Maya, a ilusão, mas de maneira diferente. Para os materialistas, Maya é ilusão, mas para os devotos de Deus ela age como Yoga Maya, a potência interna que lhes encobre o conhecimento sobre a majestade do Senhor Supremo Krishna e os ocupa nos eternos passatempos aprazíveis dele. Entendeu, Bimala? Maya, para nós, pessoas comuns, é ruim. Mas para os devotos é bom demais, porque inclui eles nos passatempos amorosos de Deus. A pessoa adormecida imagina para si uma realidade alternativa e vendo-se como se tivesse vários nomes e formas, esquece a identidade que possui durante o estado de vigília,
a qual é distinta do sonho. De modo semelhante, os sentidos de alguém cuja consciência está confundida pela ilusão percebem apenas os nomes e formas dos objetos materiais. Assim, tal pessoa perde a memória e não pode conhecer-vos. Assim como o sonho de uma pessoa é uma realidade secundária criada do estoque de suas memórias e desejos, da mesma forma este universo existe como a criação inferior do Senhor Supremo Krishna, de nenhum modo verdadeiramente separado dele. E assim como a pessoa que desperta do sono experimenta a realidade superior de sua vida acordada, da mesma forma o Senhor Supremo Krishna também tem a sua realidade superior distinta, além de tudo o que conhecemos deste mundo, em suas próprias palavras. Prabhupada cita 2 versos aqui. É do Bhagavad Gita, Bimala. Tentar cantar, então tá bom. Maya tatam nidam sarvam jagadavyakta murtina matistani sarva bhutani nachahante shuavastita nachamatistani bhutani Pashyame Jogam Maishwaram Bhuta Brim Nacha Bhuta Isto Mahatma Bhuta Bhavana. Em português, sob minha forma manifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O maluco beleza viajou nesses versos, nesse conhecimento. No Bhagavad Gita como ele é, né? E mesmo assim os elementos criados não repousam em mim. Observa minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora esteja em toda parte, não faço parte desta manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 4 e 5. Isso me lembra a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né? Que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Por isso ele está e não está. Por isso ele faz parte, então por isso ele está em toda parte, mas não faz parte desta manifestação cósmica. Faz e não faz, está e não está, é e não é, então, sem entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, ninguém vai entender nada, muito menos Deus, seus mundos, suas leis, suas manifestações, suas energias. Nossa, é tanta coisa, é uma ciência, né? Uma ciência ilimitada. Hoje vimos diretamente vossos pés, a fonte do sagrado rio Ganges, que leva embora enormes quantidades de pecados. Meditadores perfeitos podem, no melhor dos casos, meditar em vossos pés não é de dentro, é dentro, Bimala. Tá, vou ler de novo. Meditadores perfeitos podem, no melhor dos casos, meditar em vossos pés dentro de seus corações. Mas só aqueles que vos prestam serviço prático e amoroso de todo o coração e dessa maneira destroem a cobertura da alma, a mente material, é que vos alcançam como o seu destino final. Portanto, por favor, concedei misericórdia a nós, vossos devotos. O sagrado rio Ganges tem o poder de destruir todas as espécies de reações pecaminosas, porque se origina dos pés de lótus do Senhor Krishna, e assim contém a poeira de seus pés. Explicando este verso, Srila Sridhara Swami diz: se o Senhor Krishna tivesse aconselhado os sábios a não se preocupar com práticas devocionais porque já eram muito avançados em consciência transcendental e austeridade, eles aqui estariam respeitosamente rejeitando tal sugestão ao ressaltarem que só aqueles meditadores que destruíram sua mente e ego materiais
por meio da rendição a Krishna, em serviço prático, puro e amoroso a Krishna, é que podem atingir a perfeição plena. Por fim, eles oram ao Senhor Krishna que os favoreça da maneira mais misericordiosa, que é tornando-os seus devotos. Shukadeva Goswami disse: tendo assim falado, ó sábio rei, os sábios então despediram-se do Senhor Dasharra, de Dhritarashtra e de Yudhishthira e prepararam-se para partir para suas residências. Vendo que estavam prestes a partir, o renomado Vasudeva aproximou-se dos sábios, depois de prostrar-se diante deles e tocar os seus pés. Ele falou-lhes com palavras cuidadosamente escolhidas. Shri Vasudeva disse: reverências a vós, a residência de todos os semideuses. Fazei a gentileza de ouvir-me, ó sábios. Por favor, dizei-nos como se podem neutralizar as reações do trabalho por meio do próprio trabalho. Aqui Vasudeva dirige-se aos sábios como a residência de todos os semideuses. Sua afirmação é confirmada pela autoridade dos Shruti Mantras, que declaram que tanto os semideuses quantos existam, todos residem num sacerdote brahmana que conhece os Vedas. Shri Narada Muni disse: ó sacerdotes brahmanas, não é tão surpreendente que, em sua avidez de saber, Vasudeva nos tenha perguntado sobre seu benefício último, pois ele considera Krishna um mero menino. Srila Diva Goswami relata os pensamentos de Narada. Shri Narada compreendeu por que Vasudeva, em conformidade com sua atitude de fingir ser um pai de família comum, perguntou aos sábios sobre Karma Yoga, embora ele já tivesse atingido metas transcendentais que nem mesmo grandes meditadores e sábios conseguem atingir. Mas Narada ainda estava preocupado com a possibilidade de Vasudeva criar uma situação embaraçosa por tratar o Senhor Krishna como mera criança na presença de todos os sábios. Narada e os outros sábios sentiam-se obrigados a manter a sua atitude de reverência ao Senhor Krishna. Então, como poderiam ignorá-lo e atrever-se a responder a Vasudeva eles mesmos? Para evitar este embaraço, Narada aproveitou esta oportunidade para fazer todos os presentes lembrar-se da absoluta supremacia de Shri Krishna. Neste mundo, a familiaridade gera o desprezo. A intimidade gera negligência, né? Como o Prabhupada falou e os devotos repetem. Neste mundo, a familiaridade gera o desprezo. Por exemplo, alguém que mora às margens do rio Ganges, às vezes viaja até algum outro reservatório de água para se purificar. A consciência do Senhor Supremo Krishna jamais é perturbada pelo tempo, pela criação. Tá bom, parar aqui então, tá bom. Vamos parar aqui, deixa eu ver a página. Página 464, tá bom? Então tá bom. Canto 10, capítulo 84, verso 34. Página 464 é melhor, Bima. Página 464, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Quase a preço de custo, né? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Chegou mais um livro do 11º canto, né? Que já estão anunciando aí. O 11º canto, 3º volume, volume 3, 11:3. Então você que está colecionando aí já tem mais um livro para você. E você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção. Combinado? Então está combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Calma. 1, 2, 3, 4, 5... Tem que aumentar a letra, né, Bímola? Nunca está no lugar certo, nunca está o tamanho da letra certo. Paramos aqui, ó. Quando Krishna e Balarama foram informados da fuga de Shatadamba, eles montaram em sua quadriga, que é marcada com o retrato de Garuda, e seguiram imediatamente. Krishna estava particularmente irado com Shatadamba e queria matá-lo porque ele matou Satradi, uma personalidade superior. Satradi era o sogro de Krishna e é a injunção das escrituras autorizadas que qualquer um que se rebelar contra uma pessoa superior ou um mestre espiritual deve ser punido em proporção ao volume da ofensa. Porque Shatadamba matou seu sogro, Krishna estava determinado a matá-lo por quaisquer meios. O cavalo de Shatadamba ficou exausto e morreu perto de uma casa de campo em Mithila. Impossibilitado de ter a ajuda do cavalo, Shatadamba começou a correr em grande velocidade. A fim de serem justos com Shatadamba, Krishna e Balarama também desceram de sua quadriga e começaram a perseguir Shatadamba a pé. Enquanto tanto Shatadamba quanto Krishna corriam a pé, Krishna pegou o seu disco e cortou a cabeça de Shatadamba. Depois que Shatadamba foi morto, Krishna procurou nas roupas dele pela joia Shyamantaka, porém não conseguiu encontrá-la. Então ele se voltou a Balarama e disse: nós matamos essa pessoa inutilmente porque a joia não foi encontrada em seu corpo. Shri Balarama sugeriu: a joia deve ter sido deixada sob a custódia de outro homem em Dwaraka, assim é melhor você voltar e procurar por ela. Shri Balarama expressou seu desejo de permanecer na cidade de Mithila por alguns dias, porque ele desfrutava uma amizade íntima com o rei. Assim, Krishna voltou a Dwaraka e Balarama entrou na cidade de Mithila. Quando o rei de Mithila viu a chegada de Shri Balarama em sua cidade, ficou altamente satisfeito e recebeu o Senhor Krishna com grande honra e hospitalidade. Ele deu vários presentes a Balarama Ji a fim de procurar o prazer dele. Nesse tempo, Shri Balarama viveu na cidade por vários anos como convidado de honra do rei de Mithila, Janaka Maharaja. Durante esse tempo, Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, aproveitou a oportunidade para vir a Balarama e aprender dele a arte de lutar com uma massa.
Depois de matar Shatadamba, Krishna voltou a Dwaraka e, com o propósito de satisfazer a sua esposa Satyabhama, ele a informou sobre a morte de Shatadamba, o matador de seu pai. Mas ele também a informou que a joia não foi achada em posse dele. Então, de acordo com os princípios religiosos, Krishna, junto com Satyabhama, realizaram todos os tipos de cerimônias em honra à morte de seu sogro. Nessa cerimônia, todos os amigos e parentes da família se reuniram. Akrura e Kritavarma, que foram membros proeminentes da conspiração para matar Satyajit, incitaram Shatadamba a matá-lo, mas quando ouviram sobre a morte de Shatadamba na mão de Krishna e quando ouviram que Krishna voltou a Dwaraka, ambos imediatamente deixaram Dwaraka. Os cidadãos de Dwaraka se sentiram ameaçados por epidemias e catástrofes naturais devido à ausência de Akrura na cidade. Isso era um tipo de superstição porque enquanto o Senhor Krishna estava presente ali não poderia haver nenhuma epidemia, fome ou catástrofes naturais. Todavia, na ausência de Akrura, aconteceram algumas perturbações em Dwaraka. Certa vez, na província de Kashi, dentro da barricada de Varanasi, houve seca severa e praticamente nenhuma chuva. Nessa época, o rei de Kashi arranjou o casamento de sua filha, conhecida como Gandhini, com Swapalka, o pai de Akrura. Isso foi feito pelo rei de Kashi, pelo conselho de um astrólogo, e realmente aconteceu depois do casamento da filha do rei com Swapalka, chuva suficiente na província. Devido ao poder sobrenatural de Swapalka, o seu filho Akrura também era considerado igualmente poderoso, e as pessoas tinham a impressão de que onde quer que Akrura ou seu pai permanecessem, não haveria catástrofe natural, fome ou seca. Um reino é considerado feliz onde não há fome, epidemia ou excesso de calor ou frio, está vendo, Bima? Nem excesso de calor, nem frio. E onde as pessoas são felizes mentalmente, transcendentalmente e fisicamente. Assim que acontece alguma perturbação, as pessoas consideram a causa devido à ausência de uma personalidade auspiciosa na cidade. Assim houve um rumor que, por causa da ausência de Akrura, coisas não auspiciosas aconteciam. Depois da partida de Akrura, alguns dos membros mais velhos começaram a perceber que havia alguns sinais não auspiciosos devido à ausência da joia Syamantaka. Quando o Senhor Shri Krishna ouviu esses rumores espalhados pelas pessoas, decidiu chamar Akrura do reino de Kashi. Akrura era tio de Krishna, por isso, quando ele voltou a Dwaraka, o Senhor Krishna primeiro lhe deu as boas-vindas, como é digno de uma pessoa superior. Krishna é a super-alma no coração de todos. Ele sabe tudo o que acontece dentro do coração de todos. E ele sabia de tudo o que aconteceu em conexão com a conspiração de Akrura com Shatadamba e, portanto, ele com um sorriso começou a se dirigir a Akrura. Dirigiu-se a ele como o líder dos homens magníficos. Assim Krishna disse: meu querido tio, já era sabido por mim que a joia Syamantaka foi deixada por Satadamba com você. Presentemente não há nenhum requerente da joia Syamantaka, porque o rei Satyajit não tem descendente masculino. Sua filha Satyabhama não está muito ansiosa por essa joia. Assim, seu filho esperado, como neto de Satyajit, será, após a realização dos princípios reguladores da hereditariedade, o requerente legal da joia. O Senhor Krishna indicou nessa afirmação que Satyabhama já estava grávida e que o filho dela seria o verdadeiro herdeiro da joia e certamente tomaria a joia dele. Krishna continuou:
Essa joia é tão poderosa que nenhum humano comum tem capacidade para mantê-la. Eu sei que você é muito piedoso em atividades, por isso não há objeção da joia ficar com você. Só há uma dificuldade, e é porque meu irmão mais velho Shri Balarama não acredita na minha versão que a joia está com você. Por isso eu lhe peço, ó pessoa de coração grande, para me mostrar a joia perante todos os meus outros familiares, para que possam ser apaziguados. Você não pode negar que a joia está com você. Por causa dos vários tipos de rumores, podemos entender que você incrementou a sua opulência e executa sacrifícios num altar feito de ouro sólido. As propriedades da joia eram conhecidas. Onde quer que a joia ficasse, produzia para o proprietário quase 9 montes de ouro puro diariamente. A Krura obtinha ouro nessa proporção e o distribuía muito profusamente em execuções de sacrifícios. O Senhor Krishna citou a Krura a gastar prodigamente em ouro como evidência positiva de sua posse da joia Syamantaka. Quando o Senhor Krishna, em termos amigáveis e em linguagem doce, impressionou a Krura sobre o fato real, e a Krura entendeu que nada podia ser escondido de Shri Krishna, ele trouxe a joia valiosa que brilhava como o sol e coberta com um pano e a presenteou a Krishna. O Senhor Krishna pegou a joia Syamantaka em sua mão e a mostrou a todos os seus presentes e amigos presentes ali, e depois novamente devolveu a joia à Krura na presença deles, para que eles soubessem que a joia estava na realidade sob a guarda de Akrura dentro da cidade de Dwaraka. Esta história da joia Syamantaka é muito significativa. Na coleção Śrīmad Bhagavatam está dito que qualquer um que ouve a história da joia Syamantaka ou a descreve ou simplesmente a lembra, ficará livre de todos os tipos de difamação ou das reações de todas as atividades impiedosas e assim alcançará a condição de perfeição mais elevada da paz. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 56 de Krishna, a matança de Satyajit e Shatadamba. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar, não vamos começar, tá? Então vamos anunciar. Não, vamos começar, Bima. Não dá tempo. Tá, no próximo programa a gente vai começar o capítulo 57. 5 rainhas casadas por Krishna. Vamos começar aqui, ó. Havia um grande rumor que os 5 irmãos Pandavas, junto com sua mãe Kunti, sob o plano de Dhritarashtra, morreram num incêndio acidental na casa de Gomalaka, onde eles viviam. Tá bom? Vamos começar aqui no próximo programa, tá bom? Então tá bom. Deixa eu marcar. Pronto, está marcado. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já abriram os links, já apareceu aqui os links, é o 6º link, Krishna Book, ó, clica aí. Clica aí, encomenda o seu livro em 2 partes, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.
pixdarradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobhan, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Hangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai.
Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Ganga Mae ki jai, Jamuna Mae ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Prihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.